Opa, eu sou Najartan e hoje nós vamos conversar sobre um livro infantil que, na minha opinião, não faz jus a toda a sua fama: O Mágico de Oz. Opa, gente, hoje nós vamos conversar sobre esse livrinho aqui, O Mágico de Oz, em sua versão integral, sem adaptação. Isso significa que existem versões em que foram modificadas partes da história. Então já fica o alerta aí, se você vai ler esse livro, você busque uma versão que não tenha sido esquartejada por algum editor. Mas, enfim, vamos começar falando do que trata O Mágico de Oz. O Mágico de Oz é um dos livros, ou uma das histórias mais famosas que nós temos no nosso mundo pulp, nesse mundo onde, enfim. Se você nunca leu O Mágico de Oz, como eu até certo tempo atrás, você provavelmente conhece, mesmo assim, por causa dos seus personagens que se tornaram muito maior do que a história em si. O leão que não tinha coragem, o espantalho que queria um cérebro, ou o homem de lata que queria um coração, e a nossa Dorothy, que o seu cachorrinho, que tudo que queria era voltar para a sua casa. Enfim, eu basicamente já contei a história para vocês. Esse é o escopo da história. Dorothy mora no Kansas, se eu não me engano, um furacão, um tornado, aqueles que a gente conhece pela televisão, que destroem as casas de madeira dos Estados Unidos, ergue a casa dela e leva até esse país diferente que não está no mapa, chamado Oz, né? E quando ela chega, ela aterrissa, ela cai em cima de uma mulher. E aí ela descobre que, na verdade, ela acabou matando a bruxa má daquela região. Em Oz nós temos então 4 bruxas. Delas nós temos 2 más e 2 boas. E a mais forte delas é a bruxa má. Eita, agora eu não lembro de qual região. Mas enfim, ela matou uma dessas bruxas más, falta a outra bruxa má. Nesse momento então aparece uma das bruxas boas e diz a ela que, se ela quer retornar para o Kansas, a sua casa, ela deve procurar o Mágico de Oz, o maior mágico de Oz, né? E pedir para ele mandar ela embora. Então ela inicia a sua jornada e no meio dessa jornada, né, durante essa jornada, ela vai então encontrar, como disse, esses personagens na ordem: o o espantalho, que queria um cérebro por motivos meio que óbvios. Depois ela encontra o homem de lata, que queria então um coração para poder voltar a amar. E por último nós encontramos o leão medroso, que queria ter coragem. Eles encontram o Mágico de Oz e esse Mágico de Oz passa uma missão impossível para eles resolverem, que é matar a bruxa má que resta. De alguma maneira eles acabam dando cabo realmente da bruxa. E eles voltam então para o Mágico de Oz. E descobrem que o Mágico de Oz na verdade não é um mágico. Mesmo assim, eles acabam conseguindo as coisas que eles querem. Você deve ter reparado que eu contei quase toda a história. Só que, na verdade, isso é metade da história. Até esse ponto em que eles derrotam uma bruxa má e retornam ao Mágico de Oz para conseguir as suas coisas, é mais ou menos metade da história mesmo. O que é que eu achei dessa história em si? Como eu disse, eu acho que ela não faz jus a toda a fama que ela recebeu. As adaptações que vieram posteriormente à publicação desse livro talvez sejam melhor do que a própria história. Mas se você já é fã dessas obras, desses filmes e afins, você realmente vai precisar ler o livro para entender do que é que eu estou falando. Quanto às obras cinematográficas, a que deu início a tudo foi a adaptação do Walt Disney, e depois nós tivemos outras adaptações, mas pelo menos na minha opinião, outras
adaptações não são tão boas, eu não lembro de ter gostado delas. A adaptação original, essa que eu estou falando da Walt Disney, eu nem vi ainda, mas ela é muito famosa, vocês podem reparar aqui no meu monitor, que ela já é bem antiga, mas esses personagens são famosos no mundo inteiro. Quanto à história em si, essa é uma história infantil, mas eu não tenho certeza se eu leria para um filho meu, um sobrinho meu, ou algo do gênero. Por quê? Bem, nós temos algumas cenas, eu vou chamar aqui de cenas, que eu não sei se são realmente adequadas para criancinhas mesmo, né? Vejam só o seguinte, em dado momento, os nossos personagens se deparam com um gato do mato que está correndo ou perseguindo uma presa que é um ratinho. E o que é que eles fazem então? Então o Homem de Lata faz o seguinte coisa. Então o lenhador, nesse caso o Homem de Lata, ergueu seu machado e, quando o gato do mato passou correndo por ele, deu-lhe um golpe certeiro que arrancou a cabeça da fera, fazendo os 2 pedaços do animal rolarem aos seus pés. Eu não sei se realmente essa é um tipo de cena que eu gostaria de descrever para uma criança. Seja como for, nós temos mais 2 ou 3, quiçá 4 cenas dessa no decorrer da história. Não são tantas assim, mas nós temos, né? Temos aqui no livro. Talvez tenham sido essas cenas que tenham sido extirpadas da história nessas versões essas versões adaptadas que vieram para o Brasil e para tantos outros países. O que é que eu acho disso? Eu acho errado. Eu não acho certo você extirpar uma história só porque você não acha ela adequada. Se você não gosta dela, se você não gostou da história, não leia, não indique outras tantas histórias que temos por aí. Existem muitas outras histórias muito boas. Enquanto isso, na verdade, eu até tenho umas indicações que são melhores do que, assim, se você vai indicar para uma criança, do que o Mágico de Oz. Por exemplo, O Pequeno Príncipe. Essa história aqui ela foi escrita por um autor francês e ela é uma história fantástica, simplesmente fantástica. Essa é uma história que eu chorei quando eu li, eu já era adulto quando eu li essa história aqui. É uma história, claro, também vai haver pessoas que não vão gostar dela, mas eu achei simplesmente excelente O Pequeno Príncipe. Então você vai ter que ter um certo nível de sensibilidade, mas essa é uma história para todas as idades e ela é de qualidade do início ao fim. Outra história, Como Treinar o Seu Dragão. Apesar dessa ser uma história mais recente, ela também é uma história de qualidade. Afinal, foram feitos acho que 2 ou 3 filmes inspirados em Como Treinar Seu Dragão. Aliás, se você viu o filme e gostou, você deveria ler também os livros, porque os livros têm uma história totalmente diferente e que são muito boas também. São vários livros. Esse aqui não é o primeiro livro que deu origem aos filmes, porque eu dei o meu livro para o meu sobrinho. Eu tenho até que comprar um novo para completar a minha coleção. E forçando a barra mais um pouquinho, nós temos as Crônicas de Nárnia. Eu já falei aqui algumas vezes sobre as Crônicas de Nárnia, que esse aqui foi o meu primeiro grande livro de fantasia. E esse livro aqui ele foi grande para muita gente. Esse em especial aqui é o volume único que contém todos os 7 livros dessa saga aqui, que foi também adaptada para o cinema em 3 filmes que na verdade eu não gostei. Pelo menos dos 2 primeiros, eu não achei interessante. O livro é bem melhor. O último filme, que foi o que eu gostei, é o que menos se parece com as histórias do livro. Mas ainda assim, o livro é excelente, eu indico. Sim, eu estou meio aqui falando mal do livro, mas não é bem assim. O livro tem sim algum mérito. Por exemplo, o que os nossos personagens perseguem. Tirando a Dorothy, que quer simplesmente voltar para casa, as outras qualidades que os personagens buscam, a gente vê no livro que na verdade tudo que eles precisam buscar é em si mesmo e não em outrem. Claro que a forma como o livro conta isso, eu ainda assim não achei tão interessante, mas a mensagem que ele passa é clara o suficiente e bom o suficiente para ter algum destaque. Já quanto à questão de comprar o livro, bem, aí é uma questão diferente.
Eu, sinceramente, eu não comprei esse livro. Esse livro aqui, ele está disponível na Amazon, porque eu sou assinante do Amazon Prime e ele estava lá. Eu achei interessante, é uma história famosa, eu queria ler e acabei lendo também. Eu não tenho agora que eu li vontade de comprar o livro. Vou pegar meu dinheiro e investir em outros livros que eu acredito que sejam melhores. Enfim, mas se você é fã, se você quer talvez esteja com vontade de comprar, o que eu recomendo é que você faça o seguinte, que você, se você já é assinante do Amazon Prime, leia primeiro antes de pegar o livro físico mesmo. Ou então, se você não gosta de livros digitais, mas quer ter esse livro, faça o seguinte, então vá numa biblioteca, procure esse livro, se você encontrar, leia ele antes de comprar. Aí sim, se você ainda assim tiver interesse, compre a sua edição física para ter na sua estante. Bem, gente, por hoje é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Eu estou tentando colocar aqui os vídeos em dias, mas está meio difícil ultimamente. Depois eu explico isso. Nos vemos em uma próxima e tchau!